Aleluia! Glória a Deus. Se for para Jesus, pode aplaudir mais alto, mais forte. Aleluia! Pode se colocar no seu lugar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai para mais um Get Business. Mais um Get Business. É o nosso culto, nosso encontro para empreendedores aqui da Get Church Floripa, porque a gente acredita aqui que a igreja em movimento precisa trabalhar em todas as áreas. Não é só no emocional, não é só na nossa vida relacional, mas também na nossa vida profissional, porque nós somos um único ser vivendo vários ambientes. Tem gente que fala assim, João, não, a gente tem que separar o trabalho da vida pessoal. Quem consegue? Se você não está bem no seu relacionamento, no seu casamento, você vai conseguir trabalhar bem? Se você está mal no seu trabalho, a sua empresa está mal, você vai conseguir chegar em casa e manter um relacionamento saudável? Tem casais se separando por problemas financeiros. Então, por isso que a gente é uma igreja em movimento e a gente quer cuidar de todas as áreas da sua vida. E este é um momento que nós fazemos isso, uma vez por mês, esse encontro para trazer conteúdos e conhecimento de empreendedorismo baseado na palavra de Deus. Então eu quero saber quem está aqui hoje pela primeira vez na Get Church Florianópolis. Levanta a mão bem alto. Quem está conhecendo a igreja hoje, pode levantar. Vou ficar com você com a mão bem alta. Os nossos staffs, esse povo que está de preto aí, vai levar um papelzinho para você. O que é esse papelzinho? Nós chamamos de Connect. Nós queremos nos conectar com você. Nós queremos caminhar com você, conhecer a sua história. Então fica com a mão levantada bem alto para receber esse Connect. Preenche ele com letra legível. Tem alguns que a gente tem que levar na farmácia aqui na esquina para descobrir o nome da pessoa. Então escreve aí com letra bonitinha, porque dentro de no máximo 24 a 48 horas, alguém aqui da igreja vai entrar em contato com você, te convidando para tomar um café aqui na Get Store. Todos os dias temos pastores aqui na casa tomando café. Muitos dos atendimentos são relacionados a empreendedorismo. Só essa semana, de ontem para hoje, eu acho que eu tomei uns 4 ou 5 cafés falando com empresários aqui da igreja, que precisavam de uma dica, de uma ajuda, de algo para estruturar algum negócio que queira abrir. Então, nós entraremos em contato com você. Quem aqui ainda não é empreendedor e quer começar, quer empreender, levanta a mão. Quem quer abrir a sua empresa? Está faltando só coragem. 1, 2, 3, 4, 5. Show. O resto já todo mundo empreendendo, todo mundo empresário. Legal. Hoje a gente vai fazer um Get Business um pouco mais dinâmico. Eu queria convidar aqui o pastor Ângelo, está aí, ao lado, pastor Ângelo, está aqui, pastor Ângelo. A salva de palmas ao pastor Ângelo. Pastor Ângelo também é empresário. Vai nos ajudar aqui nesse... Seja bem-vindo à Get Church Floripa, boa pastor. Boa noite, Get Floripa. Boa noite. Boa noite, pastor Lucas. Quem estendo meu boa noite a todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui em Florianópolis e principalmente estar aqui para a gente conversar sobre gestão, liderança, marketing, vendas e depois de um louvor desse maravilhoso, né? Isso aqui a gente abre o nosso coração daquilo que nós vamos receber, daquilo que a gente pode frutificar, né? Obrigado, pastor Diogo. Seja bem-vindo. Alguém já viu a carinha dele em algum banner aí? Onde é que ele vai estar? Aliás, quem já fez a inscrição para o DZL, levanta a mão aí. É hoje, então. Agora eu quero saber quem que já fez a inscrição para o DZL, que vai ofertar para o amigo do lado o ingresso do DZL. Ó. Recebo. Tá ofertado. Gente, é a oportunidade de nós estarmos... Eu costumo dizer o seguinte... A ideia que você não tem está nas mesas e com as pessoas que você ainda não conversou. A minha vida mudou depois que eu comecei a me relacionar e me importar com as relações que eu estabelecia. Tem 2 anos
que eu cheguei para o pastor Torres e falei: pastor, a partir de hoje eu vou mudar minhas mesas. E minha vida mudou por completo. Não estou falando de estar em palco, subir num altar, não estou falando disso, isso eu já fazia. Mas era a maneira como a gente entendia o que a vida está nos apresentando todos os dias. É a maneira, os insights que você pega e ali você construiu uma nova empresa. E essa semana, Davi não está aqui. Davi, nós estamos iniciando uma nova empresa. Iniciamos uma nova empresa. Segunda-feira fizemos uma reunião na China. Eu fui na China, tem 3 semanas que eu cheguei lá, sentei na mesa do café da manhã, senta um cara na minha frente, embaixador do Brasil na China, eu preciso de tal coisa. Por que aquele cara senta na minha mesa para tomar café da manhã comigo? Faz sentido isso ou não faz? Não é comum isso. O que eu chego aqui no Brasil? Davi, preciso de tal coisa. Você tem acesso? Nós temos na fonte. Vamos levar para a China. A expressividade disso é tão alta, tão grande, que não tem como a gente contabilizar, quantificar. Por isso que eu quero dizer para vocês, quando a gente nos permite estar em ambiente como esse, porque a pessoa que está do seu lado, ela pode ser o seu sócio. A pessoa que vai estar no DZL aqui, ela pode te dar um insight e mudar a sua vida. Eu tenho um sócio, que a vida dele mudou quando ele sentou numa cadeira de um evento. Ele chegou lá, uma mulher tinha uma loja de bijuteria, uma fábrica de bijuteria. Essa mulher estava desesperada, ela não sabia o que fazer para colocar gestão. Esse meu sócio, ela não sabia, esse sócio atua em 26 países, sentado do lado dela. Ele estruturou tudinho o negócio dela. Ele não sabia que o melhor amigo dela era um bilionário que estava na Forbes. Hoje os dois são sócios. O que isso significa? Ele gerou valor para uma pessoa que ele não estava preocupado do que aquilo ia gerar. A mulher percebeu aquele valor, ele semeou. Aí ela falou: eu preciso agora retribuir essa pessoa por tudo aquilo que ele está fazendo para mim. Sabe o que ela fez? Eu preciso que você conheça uma pessoa. O cara ligou para ele, era domingo, 11h40 da noite. Você pode vir aqui em casa que eu preciso conversar com você, que a fulana, que é a minha melhor amiga da minha esposa, está pedindo para eu poder gerar valor na sua vida. Ele foi lá, meia-noite, chegou numa noite de domingo, transformou a vida dele. O negócio dele tem 26 países hoje. E aí o que acontece? A gente pega, dentro da nossa escassez, dentro da nossa mediocridade, dentro da nossa semente de cérebro. Você não quer vir num evento que pode chegar aqui e mudar a sua vida. Pode vir aqui, você iniciar um novo negócio. Você pode vir aqui, acabar com a estagnação do seu negócio. Pode vir aqui e você fala assim: agora é o rampeamento daquilo que eu vou fazer. Nesse ambiente aqui tem pessoas de todos os níveis. Não importa o nível que você está, o importa é o nível que eu vou chegar aqui e você sabe para onde eu vou. Já falei demais, Diogo. É ambiência, né? No último Get Business, pastor Túlio, pastor Lucas e João falaram muito sobre a ambiência, né? A minha empresa, o ano que ela mais cresceu, ela cresceu 70%. Numa mudança de um processo comercial que eu fiz numa imersão que eu fiz em São Paulo. Foram 2 dias de imersão, um investimento muito mais alto do que esse do DZL, em que eu voltei para Florianópolis, mexi no meu processo comercial e a minha empresa deu um boom. Por causa de um conhecimento adquirido em uma imersão. Normalmente o brasileiro ele não tem empresa, a maioria é eu-presa. Quem aqui trabalha sozinho ou com mais uma pessoa só? É eu-empreendedor. A maioria, ó. Sabe o que a gente pensa quando a gente está sozinho? Que a gente não tem que investir. Ah, mas vou investir o quê se eu não tenho funcionário? Eu vou investir o quê se eu não tenho estrutura? Você vai investir na sua maior estrutura, ó. Tem uma frase que eu levo para a minha vida. Hoje, Natália me perguntou lá no café: qual é a frase que mudou sua vida, pastor? Eu só desenvolvo se eu me desenvolvo. Você não vai desenvolver relacionamento sem você se desenvolver primeiro. Você não vai desenvolver negócio sem você desenvolver primeiro. Você não vai desenvolver empresa sem você se desenvolver primeiro. Não existe você querer crescer o seu negócio se você não tiver conhecimento para crescer. E é por isso que a gente tem o Get Business aqui. O DZL é uma oportunidade única, acontece uma vez por ano, aconteceu em dezembro, com um ticket que, se vocês compararem qualquer imersão com as pessoas que estarão aqui, ele é 10% do valor do ticket normal de uma imersão como essa. 10%. É único. Mas hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente vai trabalhar diretamente um bate-papo aqui
sobre algumas dores que vocês têm. E eu queria ouvir, e eu vou anotar aqui, que a gente vai trabalhar aqui as principais dores hoje de vocês, para escalar, para desenvolver. E através do que vocês falarem, eu e o Ângelo vamos trazer algumas estratégias. Não é nem dica. Eu digo que quem é consultor não traz dica, traz estratégia. O problema das nossas empresas é que a gente está buscando dica no Instagram, em conteúdo de 1 minuto, no TikTok. Se você não aprofundar no seu negócio, não é um videozinho de 1 minuto e meio de um especialista que vai fazer você virar uma chave. Ali é uma isca. É a mentoria que vai fazer a diferença. Para vocês entenderem a dinâmica do nível de consciência que cada um de nós estamos vivendo, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, só para vocês perceberem como que roda a nossa cabeça pensando em gestão. Por que eu quero dizer com isso? Nós não temos medo, nós, na verdade, queremos empreender. A gente não empreende pelo medo que nos assola. A gente não tem medo de contratar pessoas. Nós não temos medo da estratégia que nós podemos ter. Você sabe por quê? Porque isso é um conteúdo que está de graça. Se a gente digitar ali no Google, como contratar funcionários, vai ter. Como atrair novos clientes, vai ter um monte de gente fazendo. Você sabe por que a gente não faz, não dá o primeiro passo? É pelo nosso medo de dar certo. É pelo medo de da gente romper o padrão de normalidade daquilo que nós sempre vivemos. Eu fui assim. Eu me lembro, o dia que eu conversei com um amigo, ele falou assim: Ângelo, nesse negócio nós vamos faturar 10 milhões. Quando ele falou aquilo, me deu palpitação. Eu falei, 10 milhões, isso é muito dinheiro para mim. Eu não tinha noção do que era aquilo. Pensando ali em 5, 10 mil por mês, eu não tinha noção do que era aquilo. Quando ele falou aquilo, me gerou palpitação. Fizemos um negócio. Aquilo se tornou o meu novo padrão. Numa nova mesa, nosso negócio foi 100 milhões. Me deu palpitação. E vai dar palpitação todas as vezes na gente. Você sabe por quê? Porque o nosso padrão, ele é foi estabelecido. É com quem a gente conversa, com quem a gente tem relacionamento, com as pessoas que vão estabelecendo os limites para a gente viver. E aí eu vou fazer uma pergunta. Como que é seu nome? Maquinamara. Qual que é o valor que você acha que você tem capacidade de produzir hoje por mês? Financeiramente? Financeiramente. Rentabilidade? Isso. Eu já alcancei uma rentabilidade de 20. O meu limite é esse. Então, eu preciso quebrar a minha crença de que eu consigo ou não atingir 50 mil mês. Perceba, ela entendeu o padrão dela e aí ela já está estabelecendo um novo teto de padrão dela. Qual que é o seu valor mensal? Que você fala assim, puxa, esse daqui é o valor que eu consigo gerar a partir da minha capacidade. O valor mensal que eu consigo gerar na minha capacidade? Quando você fala assim, poxa, eu consigo fazer tantos mil hoje por mês? Eu consigo fazer por mês 150 mil reais. 150 mil reais. Agora vamos lá. Como que é seu nome? Andréia, qual que é o valor que você fala assim, eu tenho capacidade do que eu faço, hoje eu consigo gerar tantos mil por mês? Qual que é o valor? Hoje, uns 30 mil. 30 mil. Eu estou falando isso aqui não é para expor a gente não. Isso aqui é para a gente poder começar a compreender como que o nosso cérebro funciona. Quando a gente fala em felicidade, a gente não consegue dimensionar, quantificar o que significa felicidade para você, para mim ou para qualquer um da gente. Mas quando a gente fala em valores, isso fica fácil para a gente estabelecer quais são os padrões que cada um está construindo na sua cabeça. O que muda? Esqueci seu nome, desculpa. Maquinamara, como que é seu nome? Amides para Andréia. Um é 20, outro é 30, outro é 150. O que muda? O que muda, gente? Muda no que ela acredita que ela pode produzir. Muda o que cada um acredita daquilo que pode produzir. O dinheiro é o mesmo, as oportunidades são as mesmas. O que muda é aonde ela acredita que pode, onde ele acredita que pode, onde o outro acredita que pode. Isso significa o quê? Significa que o padrão que nós estabelecemos para nós, para a gente, ele é Eu só vou me tornar um empresário sucedido e crescendo cada vez mais na medida daquilo que eu acreditar que eu posso fazer. Uma vez eu estava sentado numa mesa, tinha uma pessoa que tinha 5 funcionários, tinha outra pessoa que tinha 200 funcionários, tinha outro que tinha 14 mil funcionários. A pessoa que tinha 5 funcionários, ela estava reclamando que a dor de cabeça dela era a gestão de pessoas.
Essa pessoa não sabia que o outro tinha 15 mil funcionários. Eu virei para ela e falei, por que você não pergunta para essa pessoa que tem 15 mil funcionários se a dor de cabeça dele é funcionário? Aí ela perguntou. Você sabe o que esse cara falou? Não é. Porque ele entendeu o segredo da gestão de pessoas. Agora o que acontece? Nós, enquanto empresários, nós temos que calcular qual que é o nível de risco que você vai assumir em cada gestão do que você está fazendo. Seja atrair clientes, seja na gestão das pessoas, seja no seu caixa, no seu financeiro, seja no marketing, seja no comercial, seja no processo de vendas, seja na satisfação do cliente. Quando eu começo a abrir as caixinhas de cada negócio, eu começo a perceber que isso não é um monstro. O que eu não tenho coragem é de entrar nele. Eu tenho medo de contratar mais funcionário daquilo que eu vou pagar, mas eu não cresço. Se eu não contratar, eu não cresço. Se eu não treinar, eu não performo. Se eu não passar um processo estruturado de conversão de venda, ele não sabe o que é. Você sabe qual que é o grande dilema de uma das minhas empresas? Funcionário cumpriu o processo estruturado de venda. Eu dou o passo a passo, eu preciso que você só faça isso. Te perguntou, você faz a pergunta, ele te respondeu, é outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta. Não consegue fazer. Por quê? Tem pessoa que é comunicativa, tem pessoa que é analítica, tem pessoa que é planejadora. Se eu colocar uma pessoa comunicativa na finança, ele vai quebrar a minha empresa. Se eu colocar uma pessoa analítica para fazer venda, ela vai quebrar a minha empresa. Quando a gente começa a entender a cabeça de um e como que roda a cabeça de um, é por isso que você fala assim, puxa, eu tenho performance. Porque eu comecei a compreender em qual caixinha eu vou colocar qual pessoa e o que eu preciso reforçar nesse momento. Faz sentido para vocês ou não? E aí nós vamos falar em nível de consciência. Primeiro nível de consciência é a descoberta. Eu nem sei o que eu não sei. Eu nem sei como atrair clientes, eu nem sei que eu posso crescer mais, eu nem sei como construir demanda, eu nem sei como performar, eu não sei. Eu estou fazendo a gestão. Essa é o primeiro nível de consciência. Algum dia você teve vontade de fazer a gestão, trabalhar, construir uma empresa, você vai lá e pulei dentro. O que eu faço agora? Não sei, estou fazendo do meu jeito, do jeito que eu sempre aprendi. Aí você entra no segundo nível de consciência, que é a descoberta. Puxa, eu não sei que eu não sei. Eu preciso procurar alguém que saiba. É nesse nível que a pessoa vem num DZL, é nesse nível que a pessoa vai procurar um curso, é nesse nível que a pessoa vai procurar um treinamento, porque esse nível é humildade. Eu não vou dar conta. Eu preciso procurar pessoas melhores do que eu para a gente poder performar. Aí a gente entra num terceiro nível de consciência. Eu sei o que eu sei. O terceiro nível de consciência é o quê? Eu vou crescer, agora eu vou progredir. Por quê? Agora eu sei quais são as caixinhas que eu preciso fazer. Agora eu sei quais são os manuseios que eu preciso fazer. Agora eu sei gestão de pessoas, eu sei finanças, eu sei liderança, eu sei marketing, eu sei vendas, eu sei satisfação do cliente, eu sei tudo isso, eu domino e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque eu sei aonde que eu estou no controle do jogo, eu sei qual que é o botão que eu vou mexer em cada momento. Mas só que a gente entra no quarto nível. Tem muitos empresários que estão no quarto nível. Sabe o que é? Todo mundo te pergunta, por que dá certo suas coisas? Eu não sei. Ele faz tão bem, tão certo e sempre, que entrou numa rotina em ele acertar. Aí a pessoa fala, esse cara é sorte. Não, ele soube jogar o jogo do negócio. Ele soube mexer os ponteiros, o controle remoto, o jogo está no domínio dele. Ele nem sabe o que ele está fazendo, ele nem sabe que ele deu um feedback correto, ele nem sabe que o processo estrutural de contratação dele está certo, ele nem sabe que ele mapeou já o processo de vendas dele para poder vender mais. Tudo nas coisas dele está dando certo. E aí tudo fala, por que esse cara dá certo? Porque ele conseguiu jogar o jogo. E aí tem uma frase que eu carrego comigo que é: o jogador determina o nível do jogo. Vamos lá, minha esposa adora jogar beach tênis. Minha esposa adora jogar beach tênis. E aí ela vai jogar com as amigas dela e tem dia que ela vai jogar, ela volta e fala assim, e aí, como que foi o jogo? Foi péssimo. Por quê? Porque ela não jogou bem ou as amigas dela não jogavam bem. Significa que diminuiu a qualidade do jogo. Mas quando ela vai e joga com pessoas melhores, ela fala, hoje o jogo foi sensacional. Porque os níveis dos jogadores determinaram o nível do jogo. Isso é na minha empresa, na sua empresa, em todas as nossas empresas. Agora a sacada que eu tenho que começar a perceber é, qual que é essa estruturação que eu vou fazer para o meu negócio dar certo?
Diogão, Uma aula já. eu Não, tenho você que tá- me conter, ó, senão eu paro. Senão eu paro. Se você não vai vir no DZL, vai entregar o quê? Gente, Você vocês tá- me desculpem, vocês têm que vir no DZL, tá? Isso aqui é uma aula. E ele falou antes de subir, eu não preparei nada. Eu falei, pra quê? Está tudo aqui. Eu quero ouvir de vocês. O que impede vocês de crescer? Qual é a maior dor que vocês têm? Pode falar, vai chutando aí. Qual é a sua maior dor para crescer mais hoje? CPF. Separar CNPJ do CPF. Quem mais? Para crescer. Dor, gente, dor. Network, falta de ambiência de network. Tá aí, ó. Mais. Pode falar, sem vergonha. A galera do online aí. Deixa eu te ouvir mais de perto, Alana. Ela ainda não é empresária, o salão que ela trabalha vai fechar e ela tem medo de abrir o dela. Medo. Medo. Vou botar medo aqui, porque isso é a maior característica de muitos empreendedores. A gente empreende dentro do negócio de outro. Como enxergar essas oportunidades? Ó, o pastor falou sobre intraempreendedorismo. Alguém já tinha ouvido falar sobre essa palavra? Que é... Tem um colega aqui, ontem a gente fez uma mentoria rápida na saída aqui. Que é você empreender dentro do negócio de outra pessoa. Sabe aquele momento que você sente que você já faz mais que o dono, que você está dando muito dinheiro para o dono e que você não tem a coragem por causa do medo de sair? Sabe por que tem gente que não sai de uma empresa para abrir uma empresa nova? Porque não faz o que o pastor Lucas falou, não faz o melhor na função que está hoje. Você nunca vai atingir a função do amanhã se não for melhor no que você faz hoje. A minha carreira vem de vendas, promotor de merchandising, eu visitava supermercado, pet shop, para arrumar prateleira, tirar pó. Passei para vendedor, supervisor de vendas, gerente regional, gerente nacional. Quando eu virei gerente nacional, eu me sentia mais dono que o dono. Eu brigava com o dono porque ele não queria fazer determinadas coisas. Eu falei, não, cara, nós vamos fazer, isso aqui vai trazer mais dinheiro. Não, eu quero, vamos fazer. Eu me sentia sócio, sem ser sócio. Ou seja, eu trabalhava mais, eu viajava mais, eu fazia mais. E na minha cabeça, eu pensava, pô, se é onde eu estou hoje para alcançar um novo nível, eu preciso fazer o melhor hoje. O problema é que tem gente que está na primeira função do promotor, ou está na primeira função do vendedor e está pensando já na gerência, sem ser o melhor vendedor. O cara não é nem o melhor vendedor, não tem nenhum prêmio de bom vendedor e já quer ser gerente. A nossa geração, a atual geração que a gente está vendo hoje, do imediatismo, ela quer em 1 ano virar gerente. Eu demorei 9 anos para virar gerente comercial. E não foi por incapacidade, foi porque eu tive que pular etapas, ganhar premiações, para dizer assim, ó, ele é bom, agora pode avançar, ele estudou mais um pouco, agora pode avançar. Tem gente que quer que a empresa fature o dobro do que fatura, mas durante o ano não destinou um percentual daquilo para buscar conhecimento. Como que eu vou empreender o meu negócio se eu ainda não faço melhor onde eu estou hoje? Então, o medo, essa, né, amiga do online, tem uma menina que tem vindo nas quartas-feiras, que ela passou exatamente por isso. Ela perdeu o medo aqui, orando, buscando a Deus, porque as nossas empresas, Jesus tira o nosso medo para fazer qualquer coisa. Ninguém, Ângelo, todas as empresas que você tem, pastor Lucas, empresário, João, que já contou a história dele aqui, Jean, que é empresário, Túlio, ninguém conseguiu alcançar grandes negócios sem arriscar. Tem um tema de uma pregação que eu já fiz, que eu falo, que é um tema, que é um ditado que todo mundo fala, quem não arrisca, só que eu falo, quem não arrisca, não tem fé. Porque se você está buscando conhecimento, se você está estudando, se você tem as ferramentas necessárias
para fazer, se você tem o conhecimento, você que está aí, você sabe fazer cabelo, sabe fazer unha, você já tem toda a estrutura, se você tem um investimento para abrir, o que está te faltando é fé. E o empreendedor que não bota fé no seu negócio, ele começa o mês achando que não vai dar. Ai, mas a meta está muito alta. Ai, eu não vou conseguir vender isso. Aí ele começa a ver Jornal Nacional, tem empreendedor pautado na Globo. É só tragédia. É a crise, estão roubando, é o governo, é o Lula, é o Bolsonaro. Ei, meu irmão, você que é empreendedor cristão tem que esquecer o mundo externo. Você bota o pé, você arrisca, você busca o conhecimento certo, que Deus vai colocar a mão. Só que a gente precisa também pensar que todo negócio é um investimento e precisa de uma entrega. Eu não conheço nenhum empreendedor que começou grande. Eu nunca vi. A não ser quem nasceu em berço de ouro. E normalmente essa galera que nasce em berço de ouro, ela quebra as empresas dos pais com o passar do tempo. Se vocês pegarem estudos brasileiros, é o que acontece. Mas a maioria cresceu pequeno. E ele teve que fazer o quê? Investimentos, entregas. Quando a gente abre uma empresa, é tu acordando cedo e chegando tarde. Ou tu abre uma empresa e diz assim, ó, vou trabalhar horário comercial. Você dorme e acorda, às vezes você nem dorme. Você está de madrugada pensando na estratégia. A DZL, eu vou contar para quem vir na imersão, mas a DZL surgiu de 10 madrugadas, escrevendo esse projeto. Vocês vão ficar curiosos, só vão saber quem vir na imersão. Diogo, para poder completar, o pastor Torres falou, eu tenho uma frase comigo que eu carrego, que todo funcionário ele é promovido até o seu mais alto grau de incompetência. Vou repetir. Todo funcionário, ele é promovido até o seu mais alto grau de incompetência. Ângelo, o que significa isso? Significa que a sua medida de capacidade, ela vai sendo medida na forma com que você vai sendo promovido dentro da sua empresa que você trabalha. E chega no momento que você não consegue mais ser promovido. Por quê? Você chegou no seu limite de capacidade, seu limite de incompetência. Ali você não rompe mais isso. Mas só que tem pessoas que eles são tão bons que ele constrange o patrão. Ele constrange o empreendedor. Que aí você tem duas oportunidades. Ou eu vou me tornar sócio, ou eu vou constituir meu negócio. O que nós temos que começar a entender? É começar a entender que quando eu tenho talentos para produzir muito, por que eu vou pegar esses talentos e vou produzir pouco? Quando você está fazendo isso, você está mandando uma mensagem para você mesmo do seu grau de incapacidade, de incompetência e falta de comprometimento com você. Eu fui funcionário. Eu sei como funciona. Mas só que quando eu era funcionário, eu queria ser o melhor funcionário que aquela empresa poderia ter. Eu já fui servidor público. Eu já fui assessor de juiz, passei no concurso e trabalhava demais. Só para você ter uma ideia, a minha produtividade, ela correspondia à produtividade de 4 pessoas que faziam a mesma coisa do que eu fazia. Você sabe o que aquilo estava mostrando um indicativo para mim? Que eu não era mais assessor na prática, eu já era um juiz. Eu produzia tanto quanto um juiz. Agora o que nós temos que começar a entender é que você que é funcionário, trabalha numa empresa, eu tenho que dignificar aquela empresa de tal modo, mas só que não somente ela, a mim, porque eu sou empreendedor da minha visibilidade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, aquilo que eu entrego, é o resultado do que todo mundo espera de mim, mas eles não acreditam. Os meus resultados, eles têm que ser tão intensos que eles têm que constranger todos que lá estão. Para eles falarem, essa oportunidade é para fulano. Fulano é muito bom, fulano é muito capacitado. E aí a mensagem agora que eu entrego é para você que é empresário, líder e gestor. Nós queremos que nossa empresa cresça, prospere, venda mais. Mas só que quando tem a oportunidade de você trazer o seu time para aumentar o nível de consciência dele, para poder entregar resultado para você, você não faz. Eu já por diversas vezes coloquei van, coloquei meu time, vamos passar esse final de semana com a mentoria com fulano de tal. Chega lá, arrebatador, todo mundo sai de lá enlouquecido e vai dar certo e voltamos para a empresa. Chega lá e
vamos produzir, vamos entregar resultado. Por que eu faço isso? Enquanto eu não aumentar o nível de consciência do meu time, eu não tenho liberdade para produzir novo negócio, nova empresa, gerar mais faturamento. Eu tenho uma passagem muito bacana, que eu cheguei para uma funcionária minha, líder de determinado setor, falei, quanto que a gente produz em relação a determinado produto? Ela falou, 100. Eu falei, a partir de hoje nós vamos produzir 1000. Ela falou, gente, não dá conta. Eu falei, dá, não dá conta, dá, não dá conta, dá, não dá conta, dá. Mas como que dá? Fulano está fazendo. Não faz, não faz. Liga lá, ligou. Quanto você faz? Vendo 1000. Eu falei, agora nós vamos vender 1000. Mas veja você que eu mudei meu nível de consciência a partir do momento que eu sentei com essa pessoa, conversei com ele, ele me entregou os números dele. Aí o que acontece? Eu preciso ir lá, resgatar aquela turma que está lá, para mostrar para eles que é possível. A sua empresa está numa estagnação, numa paralisia. Por que ela está numa estagnação, numa paralisia? Porque o seu time não enxerga aquilo que você já enxergou. Seu time não enxerga a visão que você está entregando para ele. Existe um negócio que para mim são 4 Ds de toda e qualquer empresa. O primeiro D é desilusão. Sua empresa só vai chegar no limite daquilo que você alcança. Sua empresa só vai chegar no limite daquilo que você alcança. Sua empresa não vai crescer mais daquilo que você enxergou, porque você que está liderando ela. E aí o grande segredo é, como é que eu faço para elevar o meu time, para o meu time começar a pensar e eu ter um contato, um bate-papo com eles, estruturado, para a gente poder falar, eles me surpreenderem da ideia que eles estão me dando. É isso que a gente precisa. Eu não preciso ter ideias oxigenando, fazendo input toda vez na minha empresa. Tem que ser o contrário, a minha empresa sendo autogerenciada através do quê? Das pessoas cada vez mais capacitadas, das pessoas mais comprometidas, da organização, da estruturação daquilo que eu fiz. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Quem aqui toma café e faz seu café todo dia cedo? Eu faço. João, como você faz seu café, João? Nespresso. Então você pega a cápsula, coloca lá, fecha, bateu, está pronto, certo? Pastor, como você faz? Raiz. Passa. Coador. Tulhão, como que você faz café? Eu tomo. Vocês viram isso? Um faz Nespresso, o outro faz raiz, o outro só toma. Agora vamos lá. Agora imagina o processo de vendas na sua empresa. Cada um quer fazer de um jeito. Porque cada um aprendeu de um jeito e cada um acha que o jeito dele é o certo e é o melhor. Mas só o que acontece? Quando a gente mapeia isso, existe uma maneira que nós vamos fazer que vai dar mais certo, vai acelerar o tempo, vai diminuir erros e vamos fazer o quê? Ter mais resultados. Na maneira do João, ele é otimizado, produtivo, rápido. Na maneira do pastor Torres, ele é o quê? Raiz. É esse jeito, por quê? Porque gera nele um cunho emocional da infância dele, daquilo que ele deseja. E o Tulhão? Tulhão falou assim, eu quero tomar, não sei quem vai fazer, mas traz o café para mim. Sua empresa fazer, qualquer coisa na sua empresa é processo. O que nós acabamos de falar aqui é uma aula de processo. Por que existe carro automático e não carro mais manual? Porque eles perceberam que no processo de dirigibilidade, ter carro automático te dá mais tempo para você fazer outras coisas. Qual que é certo? Manual ou automático? Tanto faz. A verdade é que a maneira como você faz as coisas, elas determinam os resultados que você tem dentro do seu negócio. E aí tem pessoas, quando você fala em construir processos, isso daí é balela, isso daí não funciona. Aí é por isso que a pessoa está colhendo os resultados medíocres da falta de capacidade de dialogar, pensar e estruturar o processo dele. Vamos dar um exemplo? Quem aqui tem problema com atrair clientes todo dia? Trazer demanda, puxar cliente, alavancar o seu negócio? Vou dar um exemplo. Foi perguntado aqui para nós sobre cabeleireiro. Eu peguei uma determinada oportunidade, sentei do lado de uma menina, cabeleireira, e eu falei para ela, o problema dela, ela queria faturar mais. Eu falei, conta para mim a sua estrutura, como é que você faz, como que, a dinâmica do seu negócio. E ela me contou, eu fui lá cortar o cabelo com ela. Cheguei lá, ela falou assim, eu quero ganhar mais, mas eu não consigo. Eu sou cabeleireira, eu não consigo, tenho meu salão, todo mês eu estou num teto de crescimento. Eu falei para ela, o seu serviço demanda você.
Você não consegue escalar o seu negócio se você não contratar mais gente. É só você. Quantos cortes você faz por dia? 30 cortes, 20 cortes, 14 cortes. É o seu limite. E aí, para ela, o que eu falei? Como que está a sua agenda? Agenda lotada. Eu falei, o que você precisa fazer? Você vai aumentar o seu ticket em 20%. Alguns vão sair e outros vão chegar. Por que você não está atraindo mais clientes, você não está ganhando mais dinheiro? Porque você está sua agenda lotada, o seu ticket continua baixo e você não consegue o quê? Gerar mais faturamento para você. A partir de agora, você vai fazer o quê? Eu vou aumentar o meu ticket 20%, alguns clientes vão sair. Eu falei para ela, quantos clientes você acha que vão sair? 10%. Você concorda comigo que no mínimo 10% ela já aumentou do faturamento dela, fora a agenda dela que ela liberou? Aí foi quando ela percebeu e falou, mas por que eu não pensei isso antes? Eu falei, eu também não sei, mas para mim isso é normal, porque o nível do jogo que a gente joga, isso já se tornou o quê? Um nível de consciência para mim baixo. Mas era o nível do jogo que ela precisa jogar. Quantos de nós aqui estamos imersos no nosso negócio, sem perceber que minha agenda está lotada, até agora eu não subi preço ainda para eu poder ganhar mais? Voltei depois de 30 dias lá, perguntei, implementou? Não. Por que você não implementou? Medo. Medo de crescer, medo de prosperar, medo de dar certo. Quantos empresários vivem isso? Eu tenho medo, eu não dou o passo. Eu falei para ela, você vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos se não chegar cliente. Você vai ter tempo de fazer o quê? Melhorar o seu marketing, fazer vídeo. Quem conhece aquele cabeleireiro que é o Juarez? O que o cara fez? Meu ticket, por que tem cabeleireiro que cobra R$1.000, outro cobra R$30? Porque ele percebeu o jogo, ele não chegou em R$1.000, ele foi em 30, 40, 50, 100, 200, 300, e ele percebeu, peraí, se minha agenda está cheia, eu vou aumentar, está cheia, eu vou aumentar, está cheia, eu vou aumentar. Aí chega no momento que é o platô de crescimento. Platô de crescimento é aquilo é o máximo que o seu cliente pode pagar para você. Eu estou aumentando e não está vindo mais cliente, porque eles reconheceram qual que é o seu limite. Mas ele buscou as habilidades, né, Ângelo, para chegar nesse patamar. Porque às vezes tem gente que está com a agenda lotada e acha que é só aumentar o preço. Quando vê, o negócio cai e quebra. Não é aumentar o preço, é aumentar o nível de conhecimento também. Quando a gente fala de venda, gente, uma empresa é pessoas, processos e vendas. Você tem bons processos assertivos, as pessoas certas, você vai vender mais. Só que venda não é a ilusão de botar a carinha lá e achar que as coisas vão acontecer. Venda é um processo. Quando a gente fala de recorrência de vendas, tem muita gente preocupado com novos clientes sem cuidar dos que já estão na casa. Você sabia que é 25% a 30% mais barato você investir em marketing para quem já está na sua empresa e vender um ticket a mais para ele, do que você sair atrás de novos clientes? O problema da maioria das empresas hoje no Brasil é que ela está preocupada em prospectar, está esquecendo de investir no interno, está preocupada com o externo, gasta com marketing, faz outdoor, mídia digital, tráfego pago. Aí o cliente chega, a experiência é ruim, ele é mal atendido porque eu não treinei meu time, eu não tenho processo, o que ele faz? Compra uma vez e vai embora. Aí está lá o empresário de novo na rodinha do rato. Antes de eu me preocupar em trazer novos clientes, eu tenho que entender que o meu primeiro cliente é minha equipe. Hoje nós estávamos em reunião aqui de planejamento na igreja. Às vezes o nosso membro não sabe que a gente trabalha com estrutura de planejamento aqui dentro da nossa igreja também. Uma das coisas que a gente falou é isso, a gente precisa cuidar da experiência do membro. É você sentir o cheirinho quando você vai no banheiro. É você ter a experiência de um louvor de excelência. Da igreja limpa. Tudo isso faz diferença para que vocês retornem. E nós estamos falando da casa de Deus. Estamos falando de excelência na casa de Deus. Imagina na sua empresa, se não tem que ter essa excelência, esse cuidado. Aí a gente não treina o nosso time, muitos gestores tratam mal a sua equipe, aí ele gasta uma grana em marketing para trazer o cliente. Aí tratou mal o time. Aí o cliente chega, o time está lá assim, se vender, vendeu. O chefe é ignorante comigo. Aí o cara fica reclamando que não vende. Poxa, gastei tanto em tráfego, gastei tanto em propaganda, o cliente chega aqui e não vende. Não vai vender. Primeiro, o cliente tem 3 pilares, eu sempre falo numa empresa. Primeiro, equipe.
Segundo, fornecedor. Se você não tratar bem o seu fornecedor, você não compra bem, você não vende bem. Quem vende produto tem fornecedor, né? Serviço também, porque muitas vezes serviço tem algum tipo de produto que você tem que comprar ou algum tipo de insumo. Então primeiro, equipe. Segundo, fornecedor. Terceiro é o cliente. A gente ouviu tanta história na gestão que o cliente é o centro do negócio, é o centro de tudo, que tem empresário que está só preocupado em buscar os clientes, mas esqueceu do resto. Aí ele tem que estar fazendo cliente novo toda hora. A venda mais barata é vender mais para quem já está em casa, já te conhece. Só que para isso precisa mudar a mentalidade, que é o que o Ângelo falou. Quando a gente fala de mentalidade, gente, é preciso investir e entregar. Não existe crescimento sem entrega. Vou dar um exemplo bíblico. Salomão foi o que foi por causa de Davi? Tem muita gente que pensa, o pai dele era Davi, ele foi o que foi. Teve vários profetas que vieram após grandes profetas e não foram tudo aquilo que deveriam ser. Salomão foi o que foi pela entrega. Assim que o pai Davi morre, Salomão, para assumir o trono, faz o quê? Um investimento. Na regra daquela época, no protocolo daquela época, Salomão tinha que fazer um sacrifício para assumir o reinado. Era o quê? Sacrificar um boi. Tem alguns estudos teológicos que falam que era um touro, porque o touro na época valia muito. Salomão faz o quê? Ele vai lá e sacrifica 1000. Ele falou, vou assumir esse reinado aqui, vou fazer um investimento. Eu imagino os supervisores, príncipes da época dizendo, Salomão, você está maluco? A regra é 1, filho. Seu pai não ia fazer essa loucura. Por que você vai sacrificar 1000? Vamos fazer um acordo aqui, quem sabe você não sacrifica 10. Bota 10 ali já, vai estar. Salomão fala assim, não, eu vou sacrificar 1000. Por honra e glória daquele que me deu a posição que eu estou hoje. A empresa que você tem hoje não veio do seu braço, meu irmão. A empresa que você tem hoje foi Deus que te deu. E a empresa que você tem hoje foi Deus que te deu e é Ele que vai fazer prosperar. Você pode preparar o cavalo, mas a vitória quem vai dar vai ser Deus. O que acontece depois daquela entrega de Salomão? A Bíblia diz que na mesma noite, não foi 3 dias depois, não foi, olha o investimento. Na mesma noite, Deus aparece para ele. E Deus fala para ele: diante da tua honra, tua gratidão, Salomão, peça o que você quiser. Imagina que hoje Deus está olhando para você. Peça o que você quiser. Mas essa aparição de Deus a Salomão veio por causa de uma renúncia, de uma entrega, de um grande investimento, acima de todos aqueles que passaram antes dele, que seguiram a regra. Por que tem empresa pequena que não cresce? Porque estão seguindo a regra. Eu vou investir só isso aqui, porque isso aqui já está bom. Eu não vou fazer essa imersão, porque isso aqui não precisa, eu já sei. Isso aqui eu estudei na faculdade, eu já tenho o canudo da faculdade, eu não preciso mais estudar. Está investindo o básico. Por que tem empresário que cresce? Porque faz investimentos maiores. E aí a resposta de Salomão para Deus é a mais incrível. Qualquer um poderia pedir mais dinheiro, mais ouro, mais inimigos, mais território. E ele pede o que para Deus? Sabedoria. A tua entrega, o teu investimento tem que retornar em sabedoria, porque esse é um investimento que nunca mais alguém vai te tirar. Só que se a empresa não é minha, foi Deus que me deu, eu preciso fazer essa entrega. E hoje, que é um culto, que é um evento de empreendedores, você não pode deixar de fazer uma entrega. E é por isso que a gente tem esse momento de dízimo e oferta. Hoje é o dia que você vai ofertar. Só que você não vai ofertar pelo seu CPF. Você não está aqui por ele,
Você veio buscar conhecimento só para o seu CPF, você veio buscar conhecimento para o seu negócio, para o seu CNPJ. Eu aprendi com esse cara que está sentado aqui, pastor Lucas Torres, ele que me ensinou, quando eu cheguei há 1 ano e meio atrás nessa igreja, como é que eu ofertava? Eu tirava meu Prolabore, na época eu tirava um Prolabore de 30 mil. A empresa faturava lá 150, 180, eu tirava 30 mil de Prolabore, o que eu fazia? Ô Gianzão, como é que era que nós fazíamos? 3 mil meu dízimo. Tá aqui, ó, esse é o meu CPF. Um dia, eu sentado com o pastor Lucas, ele falou, não é assim que funciona. Quando você compra o seu carro, você bota no nome de quem? Ah, da empresa. A sua casa, o que for você financia? Ah, na empresa. Ah, você bota tudo no nome da empresa, mas na hora de dizimar, você tira do seu CPF. Naquele dia eu aprendi que o meu dízimo, a minha oferta também devia vir do meu CNPJ. Desde o ano passado, quando eu comecei a ofertar, diante do meu CNPJ, meu faturamento que era de 150, 180, pulou para 350, 400. Porque eu entendi a lógica da entrega. Deus tem que fazer parte do meu negócio. Não é só na minha casa, com a minha família, com meus filhos. O meu negócio é de Deus. A entrega de Salomão trouxe mais sabedoria. Não há na Bíblia alguém mais sábio que Salomão. A Bíblia diz que rainhas, reis, príncipes do mundo inteiro iam consultar e fazer mentoria com ele, por causa daquele investimento. Então eu quero convidar hoje, você separar o seu dízimo, a sua oferta, como entrega daquilo que você espera. E pode ter certeza, a Bíblia diz que não há semente plantada que não retorne de volta em prosperidade. A semente plantada retorna em prosperidade. Te amo, Deus, tua graça. Percebi você estava ali prestando atenção, estava ligadinho nas palavras tanto do pastor Ângelo quanto do pastor Diogo. Estava anotando tudo. É impressionante assim o quanto de conhecimento em poucos minutos, né? Nem horas, poucos minutos você conseguiu absorver. Mas é aquele negócio que a gente falou antes. Se você não anotou, esse conhecimento ele vai embora. Possivelmente você vai absorver 5%, 10% no máximo. Anota para você revisitar tudo que você está aprendendo aqui. É isso aí, esse é o momento de dízimos e ofertas, né? O pastor Diogo trouxe uma palavra incrível aí sobre Salomão. Falou, o homem mais sábio que já passou aqui pela terra, né? Olha o que ele fez, né? E não é sobre a questão, às vezes, de sacrificar aquilo que é fácil pra gente, mas é aquilo que vai custar pra gente. Já falamos sobre isso, inclusive, essa semana, né, Arthur? Então, o pessoal está tendo a oportunidade agora de semear em um solo fértil. E, às vezes, talvez essa oferta que você vai dar agora não é algo tão fácil pra você. Acredita. Como eu falei, já falei aqui pra vocês, coloca um nome na sua semente e coloca fé. Vai com fé. Tudo que você fizer a partir de hoje, faça com fé. Não entre com dúvida. Tem uma passagem na Bíblia que diz sim, sim, não, não. O que for fora disso é do maligno. Então tudo que você se propor a fazer, coloque o pé e não retroceda. Muito bem, o pessoal está nesse momento tendo a oportunidade agora então de dizimar e ofertar, né? Tem um QR Code na tela, tem a nossa chave Pix aqui também, para você participar desse momento de uma forma maravilhosa, incrível, com alegria, né, Arthur? O pessoal possa participar. Tem muito empresário e empreendedor que tá aí acompanhando a gente agora e tá tendo muitos ensinamentos. E tá tendo essa oportunidade por quê? Porque o seu recurso está chegando até a Get Church, o seu recurso está chegando até a casa de Deus, né? E assim, agora tá sendo uma pitadinha do que vai ser o DZL. Então, se você já está entendendo que tudo que você está recebendo aqui pode fazer a diferença a partir de amanhã, a partir de hoje, mas amanhã que você vai colocar em prática, já entenda que assim, ó, a sua semente que você ainda nem colocou, ela já está frutificando. Então faz o seguinte, já faz a sua oferta, já coloca a sua semente, que aqui é terra fértil. É isso aí. O pastor Diogo já está orando por você aí na sua casa. Trouxeram ao altar. O entendimento e o discernimento que hoje eles tiveram de que a empresa deles foi o Senhor quem deu. Nada do que eles estão dando aqui, Pai, nada que não seja do Senhor, porque tudo é teu, nós somos apenas mordomos. Senhor, eu peço que o Senhor prospere de forma grandiosa cada negócio dos teus filhos aqui.
mas que além de prosperar financeiramente, o Senhor traga sabedoria aos empreendedores que aqui estão buscando por isso. Eu consagro cada semente aqui para que elas venham 30, 60, 100 vezes mais em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém. A gente vai abrir para algumas perguntas, não muitas. Da outra vez a gente abriu para a pergunta, fez uma fila assim, porque a gente não tem muito tempo. A ideia do evento é, né, ser mais pocket, rápido, até porque tem DZL que vai ser 2 dias inteirinho, comigo, com o Ângelo, Pablo Marçal, Thiago Fonseca, seu Elias, João Kepler. E tem mais um convidado só... aí, que vai ser anunciado essa semana, confirmou. Sério? Eu nem tô sabendo, ó. Tem um convidado novo. Hoje, tá, mas confirmou hoje. É nesse nível? É nesse nível. É nesse nível. É nesse eu nível. acho que eu vou ficar lá assistindo também. É nesse nível. Não vou nem subir aqui. Eu vou, Gente, eu vou... quem quer fazer pergunta para nós? Olha aqui, ó. Vamos lá. Microfone aqui. Oi, gente. A minha pergunta é para os pastores e também, quem sabe, para o pessoal aqui dentro, né? Vendo já o medo e o que o pastor Lucas, né? Lucas. Gente, eu sou nova aqui, tá? O pastor Lucas Seja mencionou. bem-vinda. Obrigada. Espero que você fique e nós nos vejamos mais vezes na casa. Obrigada. Me tornei membro ontem. Amém. Obrigada. Vendo essa parte, o medo fora, o que o pastor Lucas falou, pronto, você já fez a sua excelência. No início, para montar o negócio, né, o que é primordial para o escopo do negócio? Só para você entender o que é medo, gente. Para vocês entenderem o que é medo na vida do empresário, do empreendedor. Imagine você, é que a gente não enxerga, então fica difícil da gente observar isso. Imagine você que você vai ligar a luz da sua casa. Você chega lá, você toca o interruptor, mas só que na hora que você toca o interruptor, cai um curto-circuito. As placas, elas travam, sua luz cai. É isso que acontece quando você fala assim, eu vou empreender, deu um curto-circuito na sua vida. Eu vou empreender, deu um curto-circuito na sua vida. O que você tem que começar a compreender? O dia que você estiver sentado nas mesas com empreendedores, você vai estar debatendo sobre gestão. Sobre gestão. Para mim, fundamental, estou abrindo uma empresa agora, constituindo uma empresa agora. O que eu preciso compreender? Gente, eu vou essa empresa, qual que é a dor que eu resolvo? Qual que é a dor que eu resolvo? A gente inicia uma empresa, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu amo ela de paixão. O objetivo dela era fazer feijoada das morenas. Melhor feijoada que elas fazem. Não tem feijoada, eu nunca comi uma feijoada tão igual. Vamos começar a empreender. Sabe qual foi o medo dela? Mas eu vou precisar investir tanto para poder comprar arroz, feijão, toicinho, couve. Sabe o que aconteceu? Meu dinheiro não dá. Eu falei, tá aqui o dinheiro, vai. Que prejuízo que ela teria? Nenhum, eu dei o dinheiro para ela, mas eu preciso te pagar. Eu falei, não me paga, fica para você o dinheiro. Não vou fazer. Para a gente romper o platô nosso de crescimento do novo passo, primeiro você tem que ter uma força muito forte e ter certeza, você vai aguentar pressão. Você vai ter que aprender a aguentar pressão. Estou pensando em abrir uma empresa. Você vai ter que aguentar pressão. Oh. Você sabe por que você vai ter que aguentar pressão? Porque você vai ter que entender que você vai ter uma ação trabalhista lá te pedindo 500 mil. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou ter que ter 10, 20, 30, 40, vou ter que ter conversas difíceis. Eu vou ter que aprender a lidar com pressão. Primeiro passo, senão você não vai ser empresário. Segundo passo, quem que vai fazer essa jornada com você? Terceiro passo, eu tenho que seduzir meu cliente. Seduzir no bom sentido, seduzir para que ele entenda qual que é a proposta daquilo que eu estou vendendo. Veja só, como que é o fluxo de um processo de uma empresa? Eu vou lá e faço um anúncio. Do que a sua empresa quer fazer? Estamos precisando de vendedor aqui. Perfeito, tá aí, ó. Você sabe o que falta? Tem muita gente que tem dinheiro, mas recebe poucas oportunidades de bons negócios. Tem dinheiro, recebe poucas oportunidades. O que você tem? Dinheiro e está faltando as pessoas que têm. Você tem oportunidade, está faltando as pessoas que têm
querendo dinheiro, querendo fazer bons negócios. Para isso qual que é o ambiente que você vai ser inserido que essas pessoas estão? Primeiro passo. Segundo passo, vou montar um grupo no WhatsApp que eu vou lançar as minhas melhores oportunidades. E lá são imóveis que são vendidos a 20%, a 30% abaixo da tabela dele. Faz sentido para você? Vem nesse grupo de WhatsApp. Você já construiu sua comunidade de investidores que está. Aí sabe o que acontece? O Ângelo está lá, comprei um imóvel lá, através do seu contato. Eu vou falar assim, João, vem para dentro. Jean, vem para dentro. Túlio, vem para dentro. Tem oportunidades reais lá de negócio. Você já construiu o seu negócio. E aí como que eu chego nessa pessoa? Você vai ter que montar um negócio que chama criativo. Se você não faz parte nessa mesa, você vai ter que fazer um negócio que chama criativo. As redes sociais é o melhor lugar de fomentar qualquer coisa sua. Está precisando fazer tráfego? O Galvão está aqui, ó. Um baita gestor de tráfego que faz um monte de coisa, faz aqui para a igreja. Aí o que acontece? O que é isso? Você vai anunciar lá alguma coisa e o primeiro elemento é marketing. Marketing é o quê? Você atrair clientes para convencer daquilo que você entrega. Fez um anúncio, um monte de pessoas não vão estar nem aí para o seu produto, mas vai ter um que vai levantar a mão. O que você precisa é da levantada de mão do seu primeiro cliente. Por quê? Ele levantou a mão significa o quê? Que ele tem interesse naquilo que você está desejando. Ele deu o primeiro passo do encontro com você. Mas só que junto com ele tem 10 outras pessoas. Iniciou o seu processo o quê? Comercial. Qual que é o lado emocional que eu vou convencer o meu cliente? Entrei no processo comercial. O processo comercial é relacionamento. Esse cara aqui fala demais sobre venda relacional. Nesse processo de relacionamento, eu preciso fazer o quê? Que ele dê um passo a mais para ele entrar nas vendas. Vendas é ofertar proposta. Passou de relacionamento, agora é proposta. É isso aqui que eu te oferto. Você precisa de mais um passo dele para ele entrar o quê? Na satisfação do cliente. O que mais te agradou do meu processo comercial que eu tratei com você? Aí, ele entra no outro passo. Ele se torna evangelizador da sua marca. Evangelizador é João vem, Jean vem, Túlio vem. Aí o que acontece? O Jean, o Túlio e o João, eles não vão vir lá para o seu anúncio, eles já vão vir aqui no seu processo comercial, porque a sua principal barreira é atrair clientes. Esse cara rompeu para você e foi o seu promotor, o seu evangelizador, o advogado da sua marca. Quando a gente começa a entender isso, agora quem que vai me ajudar no marketing? Quem que vai me ajudar no comercial? Quem que vai me ajudar nas vendas? Quem que vai me ajudar na satisfação do cliente? O que o nosso pastorzão aqui falou, nada mais é do que eu tenho um monte de cliente na minha base que eu não uso. Cadê as ofertas para esse cliente? Você está aqui, você está na última fase. Você só precisa fazer a revenda para ele. Agora imagine só, isso existe um custo de aquisição dessa venda. Existe um custo. Quando eu trabalho com essa pessoa, significa que eu estou eliminando todo esse custo. Eu fui num evento, o cara vendia tinta. E eu falei para ele, você sabe que você pode vender outros produtos para o seu mesmo cliente da sua base, né? Ele falou, eu nunca pensei em nada. Eu falei, monta uma empresa de lavar fachada. Por quê? Qual que é o seu convencimento? Você vai pintar menos vezes, a cada 3 anos você pinta, então agora você vai pintar a cada 4 anos, porque você está lavando a fachada da sua empresa. Ele falou, eu nunca tinha percebido nisso. O que ele fez? Foi lá e montou uma empresa de lavagem, de fachada. É o mesmo cliente, ele já tem o cliente. Então o que eu preciso? Eu preciso estar em ambientes e pessoas que estão me impulsionando, estimulando, me dando ideia. Resumindo, Ângelo, o que ela precisa estar onde? Aguentar a pressão. Não, tá onde ela tem que estar? Você tem que estar na DZL. Ah, resumindo, o Ângelo deu uma aula de mentoria aqui, com passo a passo, mas que você tem que estar na DZL. Ele tinha levantado a mão aqui antes, depois a gente libera lá. Dá o microfone, Ezequiel, para ele aqui. Ó. Boa noite, eu me chamo Rodrigo, também sou colega corretor ali da nossa irmã. Tem bastante corretores aqui na Get. Bastante. Vamos criar um grupo aqui. Vamos. Eu preferi, ao invés de... preferi escrever a pergunta. Trabalho no mercado de investimentos imobiliários de alto padrão, em Jurerê Internacional. Como escalar esse tipo de negócio, já que ele é restrito e é muito competitivo? Restrito no sentido de... é um nicho muito pequeno desse mercado, de pessoas... A gente está falando em ticket de 5 milhões, 8, 10, 20 milhões, vocês conhecem o Jurerê Internacional, então a gente está trabalhando nesses patamares. Legal. Quando a gente fala de escala de vendas,
A gente tem que entender qual é o nosso público. O teu público é A+, não é nem o A já, é o A+. E esse público sempre vai ser mais restrito em quantidade de pessoas. Hoje, A+ no Brasil é 1%, e olha lá. Quem não sabe, no Brasil é considerado rico já quem ganha acima de 10 mil mês. Ouviu um glória a Deus aí? Ah, estamos todos ricos. Tá cheio de gente ganhando mais de 10 mil aqui que eu sei. Só que a galera que está acima desse patamar é 1%. Então você trabalha com 1%. Você não vai fazer mais ricos da noite para o dia no Brasil para comprar casa de 5, 6 milhões. Não é todo dia que tem um Jean, um Ângelo, os milionários, assim, entendeu? Inclusive depois você pode já mostrar umas casas de Jurerê para eles. Entendeu? O Ângelo tá louco para morar em Floripa. Né? Você precisa fazer o quê? Trazer tickets mais altos para esse público. Então, às vezes, o cara está procurando a casa de 4. Você vai vender a de 4 por quê? Quem paga uma casa 4 milhões, paga 8. Ele vai ter condição até de financiar maior do que muita gente. Então, às vezes, eu mudar o nível do ticket mais alto do que o número de pessoas. Eu já sei que eu não vou escalar o número de pessoas de venda. Não estou dizendo que não dá para alcançar mais pessoas. Mas na escala, grande escala que a gente quer, eu quero vender para mais pessoas, mais casas, é um nicho menor. Agora, dá para trabalhar público de o rico emergente. Tem muita gente através do digital, tem que achar esse público. Às vezes no Instagram, tu vai ver um cara fazendo um stories na praia de Jurerê, ele marcou a praia. Vai ver o que é esse cara? Vou dar uma olhada no Instagram dele. Você vai ver que o cara não é de Floripa, mas está sempre em Floripa. Você vai ver que esse cara já viajou o mundo. Você vai ver que a condição social desse cara é alta. É um cliente que eu posso prospectar. Tem muito milionário que vem para Jurerê, que não mora em Jurerê, mas que todo ano gasta uma fortuna em aluguel em casa lá. Às vezes, se o cara está frequentemente aqui, em vez de ele pagar aluguel, quantas vezes você já usou esse argumento para fazer uma venda de uma casa lá? Várias vezes. Então eu penso que a gente tem que aumentar ticket. Não tem muito segredo nisso. Eu, como corretor, focaria nesse nicho, mas não ficaria só nesse nicho. Não ficaria só. Claro que você, que é o especialista, provavelmente vai pegar esse público. Mas daqui a pouco você tem um time que atingisse a classe média alta, que está um pouquinho abaixo, que vai na casa de 1 milhão. Porque daí você tem uma escala maior de atingimento. Porque às vezes a gente quer ficar no nicho só do... Você sabe que vai ter menos clientes. Então você está sempre vendendo algo a mais. É que nem a barbearia do cara que faz a 1.000. Ele não tem. Quem que chama um barbeiro em casa para pagar 1.000? É pouca gente. Então ele sabe que ele teve que aumentar o ticket, que é o que o Ângelo falou antes. Aqui, Flávia... Você for só complementar aqui, Diogo. O que nós estamos falando é perfil do seu cliente ideal. Achei que você queria. Você precisa entender qual que é o perfil do cliente que você vai agir com ele. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que já participou de um curso meu e ele era imobiliária. Eu falei para ele, qual que é o anúncio, qual que é a casa que mais recebeu pedido de informações sobre ela? Ele falou, aquela casa, Ângelo, aquela casa, a venda dela foi incrível. Eu falei, o que você vai fazer? A pessoa não vai comprar, como que é seu nome? Rodrigo, o índice de pessoas que vão chegar em você por você é pequeno. Mas as pessoas, elas idealizam na cabeça delas e constroem histórias. Eu falei, você vai rodar um tráfego desta casa para esse público que é possível comprar. E o que ela fez? Rodando aquele tráfego, as pessoas iam já idealizando, morando naquela casa, a família dela andando na piscina. Então o que eu fiz? A partir do perfil do cliente ideal que eu construí, ele rodou o tráfego, ele gerou desejo nessa pessoa. Chegava lá, eu quero aquela casa. Essa eu não tenho, mas eu tenho essa e essa. Significa o quê? Muitas vezes você não tem aquele imóvel para poder apresentar, mas ele já passou na sua base. Ele continuou ofertando aquela casa para poder atrair o cliente que ele desejava. Chama de gatilho de ancoragem. Quer ver o que é muito comum? Pessoas que querem vender casas em Jurerê, está ofertando lá em Jurerê tão somente. Mas talvez essa pessoa que quer morar em Jurerê, ela não mora em Jurerê ainda. Ela está na beira-mar, ela está em outros lugares. Onde que essa pessoa está? Eu quero. Que eu moro na fazer? João Paulo.
E o que eu preciso fazer? Mas já eu já preciso vou pra lá. fazer o rastreio onde está essa pessoa. O Diogo acabou de sinalizar para você. A pessoa que deseja morar em Jurerê está no João Paulo. A pessoa que deseja morar em Jurerê está em tal lugar. Beira-Mar Norte, às vezes. E aí, o que eu preciso fazer? Identificar o perfil do cliente ideal e fazer o rastreio, onde que essa pessoa está. E aí eu vou trabalhar em cima disso. Faz sentido? Mais uma pergunta, gente, aqui. E aí a gente vai para os nossos finalmente. Voltar cedo para casa, que amanhã vocês voltam, porque amanhã tem culto quarta, não pare, com o pastor Diogo Peraça pregando, entendeu? Você tem que voltar amanhã aqui. Então, quando o senhor fez a pergunta, tem muitas pessoas que são empreendedores, né? Atualmente nós somos em 2 e Nós, empreendedores. Eu não tenho medo de abrir um novo espaço para escalar a empresa, mas eu sinto a necessidade a minha falta é de conhecimento para que eu possa gerenciar aquela empresa. Na minha cabeça, eu acredito que a minha empresa atual, que eu trabalho com roupas, comecei sozinha, eu era sacoleira, agora nós temos uma loja na rua. Amém. Quando eu botei a loja na rua, eu senti a necessidade de ter mais conhecimento para poder fazer o gerenciamento empresarial dessa empresa. Ou seja, antes eu apenas vendia roupa quando eu era sacoleira, mas agora eu também tenho que gerir ela, investir mais tempo na questão administrativa, na questão financeira. Então, a minha maior barreira atual, e a pergunta que eu gostaria de fazer, é se teria alguma plataforma, virei também no DZL, mas a questão de gestão empresarial e financeira mesmo, sabe? Onde eu conseguiria ter mais conhecimento para ter esses indicativos, porque através dos indicativos onde mostram ali, poxa, tua empresa fez tanto de lucro, teve tanto gasto, fez tanto gasto com gasolina, enfim, esses indicativos vão trazer mais clareza para eu saber o tanto de dinheiro que eu vou precisar e vou ter no final do ano para abrir o novo negócio, entende? Como que é o seu nome? Larissa. Não existe gestão sem informação. Larissa? Exato. Lindo nome. Obrigada. O nome da minha esposa. Maravilhoso. Não existe gestão sem informação. Quando você sai de sacoleira, vamos tirar o nome sacoleira, para vendedora, que era o que você era, andava vendedora de entrega rápida, digamos assim. É vendedora. E abre um negócio, um ponto, você precisa fazer a gestão daquilo. Às vezes a sacoleira está no caderninho. Vende tanto, tem que pagar tanto por fornecedor. Sistema de gestão hoje, gente, antigamente era caro. Quando a gente falava de um RP, que é um sistema de gestão, ou de um sistema financeiro, era caro. Hoje você encontra, vou te dar um exemplo. Quando era só eu e minha esposa na nossa empresa, eu adquiri o Conta Azul. Você já ouviu falar na plataforma Conta Azul? Se não, anota e pesquisa. Ele me dava tudo, entrada, saída, eu jogava tudo lá dentro. Todas as minhas vendas, tudo que você está procurando de informação, eu jogava lá. E ele me dava depois relatórios em gráficos, quantos cursos eu tinha vendido, qual curso, o que eu tinha que focar mais, o que eu tinha que focar menos. Uma ferramenta. Nossa, isso deve ser caro, pastor. Sabe quanto que eu pagava? R$220 por mês. Hoje tem outras ferramentas, a gente chama de BI, Power BI. Dependendo da empresa e do tamanho, você começa a ter uma gestão mais apurada de números. Tem coisas, Lari, que por mais que você queira aprender a fazer, você não pode fazer dependendo do nível que está o faturamento da sua empresa. Por quê? Porque se você se ater a fazer isso, que é um trabalho financeiro, de sentar e tirar horas, e dar entrada de nota e saída de nota, a sua cabeça que é de vendas, de estar pensando na estratégia do negócio, vai começar a se perder. E sem venda, teu negócio não paga a conta. Então eu aconselho, não sei como é que está o teu faturamento hoje, mas depois em qualquer momento, gente, quiser tomar café comigo, meu número de WhatsApp está espalhado por aí, a gente pode conversar. No DZL, a gente vai ter uma oportunidade de lançar no DZL uma mentoria pós-DZL, para quem tiver querer continuidade, tanto comigo quanto com o Ângelo, possivelmente com alguns daqueles grandes nomes que estarão ali. Mas eu aconselharia você terceirizar uma auxiliar administrativa, que foi o que eu fiz na segunda fase.
Eu e minha esposa sozinho, aí eu mexia. Eu lembro que eu perdi um tempão com aquilo, eu odiava aquilo. Falei, gente, eu quero é cuidar da estratégia de venda, eu quero aparecer nos stories para fazer criativo, eu quero focar no marketing. Quando eu me sentava na frente do computador para ficar botando entrada e saída de nota fiscal, aquilo me matava. Então o que eu fiz? Contratei uma auxiliar administrativa, ela não mexia com o dinheiro, mas ela dava entrada no sistema. Então ela dizia, preciso que o senhor faça um depósito para pagamento de tal coisa. Aí eu que fazia, porque daí eu não deixava alguém com acesso à conta. Hoje, óbvio, na nossa empresa a gente tem a financeira, ela tem toda a autonomia para mexer na conta, fazer depósitos e tal, mas a gente tem hoje um controle maior, um sistema maior, porque a gente foi crescendo. Mas você, se quiser você e você começarem, uma plataforma como essa já vai ajudar muito na gestão financeira. Mas existem hoje especialistas financeiros que não vão ser sua funcionária, você não vai gastar muito, mas ela trabalha para várias empresas. Tem até o nome, acho que é BPO, que estão fazendo agora, né? Auxiliar financeiro administrativo. Ela vai cuidar da casa dela, do seu negócio. Porque ela vai ter acesso ao seu sistema de venda. Tudo que você vender vai ser colocado no sistema, ela vai estar cuidando lá. E ela vai estar te dizendo, Larissa, dia 5 tem esses boletos para pagar. Pum, pum, sabe? Esse sistema de gestão, você vai pagar uma mensalidade para ela. Hoje tem auxiliar administrativo que cobra R$500 por mês de uma empresa. R$600 por mês uma empresa, ou seja, você já tem um terceiro te ajudando para não te tirar o tempo para fazer isso, que é o que você estava pensando em fazer. Óbvio que o seu nível já vai ser empresas maiores, trabalha com gestão geral, mas pegou muito dessa parte administrativa de gestão. Então, gente, uma empresa cresce às vezes é com a gente fazendo. Eu lembro quando eu e a Lari começamos, a minha esposa, a Lari, eu fazia o administrativo financeiro, a Lari fazia as artes no Canva dos posts. Chegou um tempo que a gente fazia 2 posts por dia. Imagina o tempo que ela ficava sentada montando artezinha no Canva. E eu dizia, meu amor, você está deixando de fazer stories, está deixando de fazer reels, você devia estar com a sua cara ali falando de conteúdo, sentada fazendo... E ela, o que a gente faz? Vamos atrás de uma social media. A gente encontrou uma social media por R$1.000 mês, que fazia 40 posts. Aí falou, paga essa menina aí, entrega para ela o conteúdo, a copy, deixa ela fazer as artes. Aí a gente começou, vai para uma social media, depois uma auxiliar administrativa, aí você vai terceirizando. Às vezes a gente pensa, tem que contratar, carteira assinada, olha o custo disso. Hoje, gente, tem uma galera trabalhando PJ como MEI. Tem auxiliar administrativo terceirizado aqui, levanta a mão. Alguém que presta serviço para a empresa? Que se tiver, já vai lá com a Larissa. Tráfego pago, tem alguém aqui? 1, 2, Galvão, aqui. Cara, vocês atendem, quantas empresas você atende com tráfego pago hoje? 2, trabalha diretamente com imobiliária. Galvão, quantos tu tem? Além de nós aqui na igreja. Clientes. 22 clientes com tráfego pago ele atende hoje. Então, vai ter auxiliar administrativo que tem 30, 40 clientes. Auxiliar financeiro. Então, às vezes, a gente acha que é caro, mas essa pessoa tem 22 clientes, aí ela vai cobrar, sei lá, 600, 1.000, 2.000, depende do que a pessoa vai fazer de demanda. Larissa, tá bom? Me permite aqui, o que eu achei impressionante, gente, nós começamos falando sobre nível de consciência, sobre mentalidade empreendedora, como é que eu faço para crescer, escalar e multiplicar o meu negócio. A Larissa deu um exemplo para nós do que isso significa na nossa vida. Larissa, você tem um nível de consciência empreendedora muito maior do que o nível efetivamente que você está. Você já está pensando alguns metros à frente do seu próprio negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Há poucas semanas nós tivemos um debate que as pessoas diziam, não saia do operacional. Outros diziam, saia do operacional da sua empresa. Não saia do operacional, saia do operacional da sua empresa. Vocês estão percebendo o que a Larissa está mostrando para nós? Ela quer sair do operacional para ela entender o crescimento do negócio e escalabilidade do negócio dela. Ela quer vender mais, ela quer abrir uma nova loja, ela quer ter novos vendedores. Para isso, ela só vai conseguir fazer crescer, escalar e multiplicar o negócio dela quando ela entender o que ela já entendeu. Que um tempo eu vou sentar na cadeira estratégica do meu negócio. Como atrair mais clientes, qual que é o meu indicador, vou construir processos, vou abrir uma nova filial, vou melhorar meu criativo. Mas ela também está sentada na cadeira do operacional. Vamos vender, vou contar, fazer contato. Qual que é a dificuldade de uma pessoa para romper e crescer? Ela só está sentada no operacional e de lá ela não sai.
Aí quando surgiu esse debate na internet falando sobre fique no operacional, não vai para o estratégico, fica no operacional, não sai do estratégico, sabe o que acontece? Nós estamos dando um exemplo de pequenez, de mediocridade, de pensamento pequeno, daquilo que você pode crescer. Você nunca vai conseguir escalar, crescer, multiplicar o seu negócio se você não entender o que é um indicador, se eu não olhar indicador, se eu não tiver as metas daquilo que eu vou construir, se eu não estiver avaliando como que eu vou atrair mais clientes, se eu não estiver avaliando qual que é o perfil do meu cliente ideal. Isso está onde? Está no operacional? Não, está no estratégico. O que a Larissa está querendo fazer é dar um salvo-conduto para ela falar assim, eu vou empreender e eu sou muito maior do que aquilo que eu estou produzindo. Vai crescer, vai multiplicar, vai performar. Tenha certeza disso, Larissa. Por quê? Você rompeu um nível de consciência de gestão. As pessoas só assumem novos lugares na medida daquilo que elas acreditam que elas podem fazer. Parabéns. E não tem outro caminho do que levantar a mão e ter a coragem de perguntar, de aprender. Você é uma moça que deve estar na nossa mentoria. Eu sempre... Por quê? Você vai multiplicar, você vai crescer, você vai escalar, você já está pensando nisso. Se alguma pessoa colar junto de você, você acelera, porque sua mentalidade já é outro nível de consciência. Parabéns. Eu sempre falo, gente, que uma característica importante de quem quer crescer, não só como colaborador, funcionário, gente, às vezes as pessoas nem todo mundo tem perfil para empreender, gente. A gente tem que ter claro isso. Todo mundo pode empreender? Todo mundo pode empreender. Mas nem todo mundo tem perfil para empreender. Tem gente que é melhor ser funcionário. Por quê? Porque tem um valor muito forte naquele que não quer empreender, que é segurança. A pessoa que tem o valor dela, valor de criação, segurança, ela quer se sentir segura a todo momento, não pode empreender. Porque ela vai travar o negócio dela toda hora. Eu não tenho segurança para dar o passo. Eu não tenho segurança. Não, então fica de funcionário. Recebe teu salário. Até porque se todo mundo resolver empreender, Gia, como é que a gente vai contratar gente para trabalhar? Não vai. Então nem todo mundo vai conseguir. E tá tudo bem. Às vezes você vai ser um grande gestor numa empresa. Você vai ganhar muito bem trabalhando para outros. Quando eu pedi demissão, gente, eu ganhava 30 mil reais mês. Pensa que eu não estava todo cagado. A minha esposa dizia, vamos, vai dar certo. Eu falei, e se não der? Com esse salário que eu demorei 10 anos para conquistar, gerente nacional, reconhecido, com várias premiações, viajei o mundo ganhando prêmio como gestor. E se não der? Era isso que a minha cabeça pensava. O primeiro ano da minha empresa, sabe quanto que eu recebi líquido por mês? 8 mil reais. Ainda bem que eu tinha reserva. Quando o ano estava acabando, eu dizia assim para minha esposa, meu amor, eu vou pedir para voltar. E ela, você está doido? Você quer o quê? Num ano de empresa já faturar milhões? Calma, vai dar certo. Eu digo, se ela está me assistindo agora, meu amor, mulher sábia, se não fosse ela, eu tinha voltado e não tinha virado empresário. Porque um dos meus valores é segurança. Eu quero saber que tem dinheiro na conta para pagar lá o mês que vem os boletos que vão chegar. Só que ao mesmo tempo tu vai aprendendo a soltar um pouco e arriscar, senão não cresce. Então, gente, quando que eu me arrisquei? Quando eu saí, que eu queimei os barcos, eu falei, ou eu faço, ou eu faço. Quando você quer conquistar algo na sua vida, não fica com um pé lá e outro cá. Porque eu fiquei quase um ano sendo gerente e tentando empreender. Quando que o empreendimento saiu do lugar? Nunca. Não tem foco, não vai. Tony Robbins, né, um dos maiores coaches do mundo, ele diz, se você for atacar uma ilha, pensa que você está lá nos barcos, queima os barcos, você vê o que você vai fazer. Não tem mais para onde voltar, ou você ataca e mata o inimigo, ou você está morto. Então tem coisas que a gente vai ter que dar o passo. Aí o que eu vi no primeiro ano que a minha empresa não chegou no faturamento que eu queria? Eu tenho que sentar na cadeira e aprender mais. Não é porque eu fui um grande gerente, não é porque eu fui um grande funcionário, que agora na minha empresa vai ser assim. Eu preciso ter espírito de aprendiz. É o espírito de aprendiz que me fez avançar. Eu comecei a comprar uma mentoria atrás da outra. Em um ano eu gastei, eu e a minha esposa juntos, 300 mil reais em cursos e mentorias. A gente fazia, a do G4, por exemplo, que a gente fala, foram 3 dias, 22 mil reais.
A gente está falando aqui de 2 dias de DZL, o povo não quer pagar R$300. Ai, não sei se eu vou, tá caro. Ai, mas é que eu não posso sair da empresa na sexta-feira, porque é muita loucura. Se você é dono de uma empresa, você não consegue sair da tua empresa um dia da semana para estudar, meu querido, você vai morrer na tua empresa, no operacional, sem faturar. Porque não tem estratégico sem sabedoria. E sabedoria é conhecimento aplicado. Então, gente, não é pitch de venda mais aqui não, é convocação. Se você é membro desta igreja, o que nós estamos oferecendo aqui, eu vou dizer para você, se nós somarmos o que custa esses profissionais que vão vir aqui, com o valor de pessoas que já compraram e vão comprar, não vai pagar a conta. Vai pagar? Não vai pagar. Se nós somarmos as vendas que nós estamos fazendo aqui, do ticket, estou sendo muito sincero com você, com quanto cada um desses aqui cobra, tem gente que está vindo aqui por oferta ainda, mas se a gente fosse botar o que cobra, não paga a conta. Nós deveríamos cobrar no mínimo um ticket de R$1.900. Mas é para membro da nossa casa. A gente quer ver vocês crescerem. Sabe por quê? Porque o empresário de Deus, empresário cristão, na Get, fortalecido, com essa empresa faturando e crescendo, vai ajudar o reino a crescer. Isso é uma corrente. Você vai aumentar seu dízimo, você vai aumentar sua oferta, você vai ajudar a igreja a abrir novas igrejas. Nós estamos com um desafio em Curitiba agora, que são 16 milhões. Nossa, vocês estão ricos, a igreja está rica. Não, o dinheiro a gente até tem, mas está no bolso de vocês. Por que a gente quer que a empresa de vocês prospere, que vocês se tornem milionários, que vocês faturem milhões? Porque a gente quer abrir uma igreja atrás da outra e quer membros fortes aqui dentro. Por isso que a gente faz esse tipo de evento. Por isso que a gente faz esse tipo de evento. Então aqui, ó, antes de o Ângelo entrar, esse é um QR Code que eu nem quero que você aponte, não precisa apontar para ele. Você vai sair daqui e hoje, nosso time de vendas vai estar aqui no balcão. Hoje, não é amanhã não, é hoje. Um ingresso. O segundo ingresso tem 50% de desconto. Então, se você comprar um ingresso, no segundo ingresso vai ficar metade do preço. Ou seja, o lote que nós estamos é o lote 2, 397. Como que é, Diogo? Não entendi não. Como é que é? O segundo ingresso é 50% de desconto. Então, se você quer levar o seu gerente, quer levar minha funcionária, trabalha comigo, o segundo vem com 50%. Ou seja, é 397 um ingresso. O segundo vai ficar 200. Ou seja, vai ser 2 ingressos por 600. Se a gente arredondar. É muito barato. E são 2 dias. Vocês tiveram aqui 1 hora, gente, do que nós estamos falando aqui. Vocês imaginam que sexta-feira vai ser das 9 às 19. Serão 10 horas de conteúdo ininterruptos. Sábado das 9 às 17. São mais 8 horas. Serão 18 horas aqui imersos em conteúdos com caras gigantescos. Eu falei, eu vou sentar aqui na área VIP, porque eu vou vir aqui fazer minha parte, depois vou aprender com esses caras. Eu nunca tive uma oportunidade de estar com o Pablo Marçal. E Deus está me colocando nessa oportunidade de poder estar aqui com ele. Vocês acham que isso aqui está acontecendo por causa da minha habilidade, da competência do Ângelo? Isso aqui está acontecendo, a minha foto e a do Ângelo está do lado desses caras, é porque Deus nos colocou. É pela glória, pela graça dele. Ano passado eu estava dando mentoria para 50 pessoas numa salinha de hotel. Agora eu vou estar com esses caras gigantescos com 1000 pessoas aqui. Foi porque espírito de aprendiz, honra, renúncia, investimento, entrega. Deus quer colocar você em outro patamar, mas tem que ter essa entrega. Ah, pastor, tudo é dinheiro, tem que entregar dinheiro. Não, a entrega do teu tempo, criatura. Tirar 2 dias para o seu negócio prosperar não é nada. Então, eles vão estar ali. Ah, pastor, agora está tarde, eu não consigo. Preenche o QR Code, que aí alguém vai entrar em contato com você amanhã já. Nosso supervisor, coordenador comercial está aqui. Lucas, levanta a mão aí. Nosso time de vendas vai estar disponível para falar com você amanhã. Mas hoje, se você for ali, você vai ter 50%
no segundo ingresso. Alguém de vocês já ouviu uma frase que diz: nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive? Tá na Bíblia isso aí, eu já vi. Nós já ouvimos isso. Como é que eu faço para poder elevar a média das pessoas que eu convivo? Ou eu mudo de ambiente, ou eu proporciono algo para elas também elevarem o nível delas. Por quê? Porque senão eu preciso sair daquele ambiente. Mas como é que eu consigo construir isso dentro da minha empresa? Fazendo com que os meus funcionários aumentem o nível de consciência deles para entender o jogo que eu quero jogar. Quando os meus funcionários entendem o jogo que eu quero jogar, a minha partida se torna outra partida. E quando a gente traz essas pessoas aqui e proporcionando para a gente poder ouvi-los, vou contar uma história do João Kepler. Eu saí um dia do palco, estava num palco em São Paulo falando para 4.000 pessoas. Saí desse palco, desci, chegou um cara para mim e falou assim: Ângelo, amanhã eu estou indo para Goiânia, vamos para Goiânia comigo? Minha mente escassa, eu tinha uma mente escassa, muito escassa naquela época. Eu já pensei a passagem de avião que eu ia perder, do meu retorno. Eu já pensei na passagem de avião que eu tinha que comprar. E eu já pensei na passagem que eu tinha que comprar para Goiânia. Aí eu falei: mas será que tem passagem amanhã ainda? Ele falou: não, você vai no meu jato comigo. Glória a Deus. Escuta isso e entender o desfecho onde vai chegar. Quando ele falou isso, minha cabeça rodou de que maneira? Olha a nossa escassez de mentalidade. Rodou: como é que eu vou estar com essa pessoa durante 1h30 num voo? O que eu vou falar para ele? Esse cara está na Forbes como um dos caras mais ricos do país. Mas perceba você como a nossa mentalidade, ela nos assombra e nos inferioriza o tempo todo. Esse ambiente não é para mim, eu não mereço estar aí. Aí foi quando eu entendi que não é sobre aquilo que eu ia falar, é sobre as perguntas que eu ia fazer. As mensagens fortes não estavam daquilo que ia sair de mim, estava daquilo que ia sair dele. Se nós não tivéssemos diálogo, era incompetência minha da pergunta que eu não fiz. Porque se eu fizer a pergunta certa, ele vai me entregar. Imagine vocês que nós temos uma caixa de ferramenta. Se eu posso tirar todas as ferramentas e sair entregando para o encanador. Mas se ele não falar: eu preciso do alicate, eu vou gastar tempo e não vou entregar o que ele precisa. Para que isso eu preciso fazer o quê? Qual ferramenta você precisa? Veja você que você estando num ambiente como esse, vai te ensinar a fazer a pergunta certa. E olha que impressionante. Dentro do voo eu não sabia que esse cara aqui ia estar junto, ó. João Kepler. Eu não sabia. Então eu tive uma dupla mentoria. Eu fui com o Janguier Diniz, que é um dos caras, está na Forbes como um dos homens mais ricos do mundo, e com esse cara, do país, e esse cara, João Kepler. Lá, você sabe o que ele fez para mim? Sentado, frente a frente, pensa a pressão, duas poltronas, sentado frente a frente comigo, ele falou assim: você faz o quê? Era eu que estava fazendo pergunta? Não era eu. Ele queria gerar valor para a minha vida. Esse cara é CEO da Bossa Nova. Bossa Nova é a maior aceleradora de startups da América Latina. Vocês têm noção do que é isso? Maior aceleradora de startups da América Latina. Você já imaginou a quantidade de negócios que um cara como esse daí lida, pensa, executa e contacta? E olha que curioso. Virei para ele e falei as atividades que eu fazia. Ele virou para mim e falou: você percebeu que você tem um padrão tradicional nos seus negócios? Eu falei: não, até então eu não tinha percebido isso, porque meu nível de consciência era baixo. Eu não tinha pensado, porque eu atuava com cartório, hotelaria e fazenda. Ele falou: quando que você vai para a tecnologia? Você precisa entender o jogo do equity da tecnologia. Como que eu faço que o meu negócio ele se torne tecnológico, escalável, para eu poder trabalhar cada vez mais e faturar multimilhões? Ele falou: quando que você vai começar? O curioso é que ao lado dessa poltrona tinha um outro cara como eu, que quando surgiu a oportunidade de vaga de viajar, eu virei para o Janguier e falei assim: vamos levar o Guilherme? Que era esse outro cara. Esse outro cara, hoje em dia, é extremamente da casa do Kepler. Montaram o negócio junto e são sócios naquele voo. O que eu quero dizer para vocês, gente? Muitas vezes a gente fica sentado e nos inferioriza para estar em ambientes que vão nos engrandecer. Vão colocar a gente em mesas que a gente merece sentar, conversar a conversa que a gente merece dialogar. E a gente empata a nossa vida por isso.
Essas pessoas, todas elas estão vindo sem custo nenhum. Elas estão vindo por uma causa nobre, de estar numa igreja construindo empreendedores cristãos, empreendedores que vão trabalhar para o reino, empreendedores que vão multiplicar a vida deles. Quantas oportunidades essas pessoas estariam aqui, em outros lugares? Diversas. Nós temos vários outros convites que não deu agenda, porque o cara está em Londres palestrando, o outro está em São Paulo palestrando, o outro está em Nova York palestrando. Hoje, John Kepler está em Nova York palestrando para empresários americanos. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Olha a oportunidade que nós estamos tendo, gente, de fazer com que você multiplique não só a sua casa, a sua empresa, os seus amigos. Compre um convite para um amigo seu, traga ele aqui e fala: irmão, ou você melhora ou eu vou parar de andar com você. Você sabe por quê? Você tem que constranger ele do seu crescimento. Ele precisa melhorar, ele precisa performar, ele precisa acelerar. Por quê? Porque vai se tornar incompatível vocês estarem andando juntos. Isso é lei natural, gente. Eu quero cada vez mais melhorar com pessoas que têm os mesmos princípios do que eu. Mas por quê? Se aquela pessoa ela fica lá, se torna um fardo muito grande eu ter que puxar ele. Essa é a oportunidade para você viver coisas que talvez você ainda nunca viveu. Um ambiente como esse mudou por completo a maneira como eu falo, mudou por completo aonde eu sento, mudou por completo o que eu faço. E isso só aconteceu porque algum dia eu falei sim. Algum dia eu falei sim. E esse sim, eu tenho certeza que cabe no seu bolso para você poder vir, ter insights, prosperar, aprender a fazer pergunta e sair com um negócio novo ou multiplicando o seu negócio. E nós temos um outro ambiente aqui que eu quero falar para vocês, que quem é membro já pode ter visto, mas eu vou reforçar, para vocês verem como a igreja não para e está sempre em movimento. Nós teremos uma imersão de mentalidade, principalmente mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, em Dubai. Temos aí? Que vai acontecer, Pastor Marcel, fica de pé aqui, para o povo te conhecer. Esse é o cara que está coordenando, bota a imagem para mim aí de Dubai. A imersão Nascidos para Governar em Dubai, que é uma imersão com os principais grandes nomes aqui da nossa igreja, Pastor Raik, Pastor Lucas Torres, Pastor Túlio, João, Pastor Pacheco, Lucas Pacheco. Essa é uma imersão que eles vão fazer em agosto agora. Está lá, 25 de agosto a 1º de setembro. Pastor Marcel é a empresa de turismo dele que está organizando. Gente, esse tipo de ambiência, que é o que o Ângelo falou, muda vidas. Esse tipo de imersão, quem já fez a imersão Nascidos para Governar do Pastor Lucas aí? Levanta a mão. Quem já fez presencial? Jean, uma meia dúzia. Tem uma imersão que ano passado o Pastor Lucas fez 2 edições. Esse ano ainda não saiu a primeira. Que ele faz normalmente presencial ou aqui no nosso auditório ou em algum hotel de Floripa. A gente teve no Majestic uma e aqui no nosso auditório outra. Essa imersão, a primeira edição, vai acontecer em Dubai. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a imersão, pode procurar aqui no final, Pastor Marcel, quem já conhece o Marcel, ele que vai linkar. E tem gente que deve olhar e pensar assim: meu Deus, vou estar com esses caras no mesmo hotel, comendo no mesmo restaurante, andando pelas ruas de Dubai. Deve ser muito caro isso aí, né? Bom, eu vi o preço, fiquei chocado. Falei, não é esse valor. Tá barato para uma viagem de uma semana. Depois você procurem ele, porque não esquece que eu tenho minha vaga lá, né? Eu vou fechar. Essa eu não perco. Tu vai também, né? Então, gente, queria que vocês ficassem de pé. Vamos fazer a nossa oração final. Tem alguns avisos? Nascidos para Governar foi. Temos café de membros. Quem é membro aqui na Get Church, levanta a mão. Membresia, sexta-feira às 20 horas. Você vem aqui que Pastor Raik e Pastor Lucas Torres vão tomar um café, vai ter um cafezão para vocês. Não sei se a gente vai fazer aqui ou ali no auditório, mas às 20 horas não é um culto. É uma reunião de membros.
onde os 2 pastores querem conversar com a membresia para falar da nossa visão e onde a GET quer chegar e o que a GET vai fazer esse ano. Teremos também agora sábado, gente, uma imersão do Pio Carvalho, que é um profeta, um pastor com anos de experiência, cheio de testemunho para contar. A igreja dele em Curitiba tem mais de 8.000 membros, para vocês terem uma ideia. E ele vai falar, é um seminário, A Graça que Abre Portas. Ele vai nos mostrar aqui no sábado agora, das 9 às 17, o quanto o favor de Deus, a graça de Deus atingindo a nossa vida faz a diferença. E o que nós precisamos ter de comportamento, características para alcançar essa graça que Deus nos dá. DZL já foi. E por último a gente tem a viagem de Israel, gente. Quem aqui já conhece Israel? Aí o Jean acabou de voltar. Que viagem, hein, Jean? Inesquecível, né? Flávia também. Inesquecível. A próxima eu vou, já estou garantido também. Essa eu ia aí, mas meu bebê nasceu. Eu falei, não dá, né? Eu não posso ir para Israel sem minha esposa, gente. Tem que ir com a minha esposa. Então, encontro com Deus em Israel. Essa é uma viagem que o nosso time, quem quiser informações também pode falar com o nosso time que vai estar ali falando da DZL. É uma viagem que vai acontecer em março do ano que vem. Gente, dá para fazer em 36 vezes. Se você olhar o valor, é inesquecível. Estar lá, eu ainda não fui, só de olhar os stories, vendo a pastora Érica mergulhando lá, se batizando. Cadê? Ei, pastora? Eu já falei, já me arrepiava, falava, como eu queria estar lá, né? Agora, na próxima eu vou. Então, se você quiser ir, é uma igreja que não para, que está em movimento. Show? Foi todos os recados. Coloca as tuas mãos em sinal de receber. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela noite de hoje, Pai, por todo o conteúdo e conhecimento que recebemos, Pai. Que o Senhor continue nos dando discernimento, sabedoria, mas que a partir de hoje o Senhor nos dê coragem para dar os passos que precisamos dar. Porque nós sabemos, Pai, que quando nós colocamos o pé, o Senhor coloca o chão. Nós sabemos que nós precisamos nos posicionar e não esperarmos. Senhor, leva para casa os teus filhos empreendedores hoje, em segurança, assim como eles chegaram, o Senhor os levará. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Nosso encontro está encerrado.